Olá, pessoal. Estamos de volta aqui na nossa sequência de vídeos da Live Semente sobre CCD, aqui no nosso canal Polia. E aí a gente está contando aqui com a participação dos nossos 3 convidados, o Eric Lima, o Eric Mendonça e o Etienne. E ao longo dos vídeos anteriores já foi falado bastante sobre CCD. E no último vídeo nós terminamos com a pergunta: terminei meu CCD, e agora? O importante, então, que a gente vai estar trazendo nesse vídeo aqui, e que vai ser tratado pelo Eric Lima, quais são os principais resultados com a implementação do CCD. Certo? Então, vamos ouvir o Eric apresentando isso para a gente aí. Como é que o CCD tem essa interação com todo o programa de confiabilidade que está rolando em uma planta e quais são os resultados que ele pode estar agregando valor. Eric, com você. Pronto, obrigado, Paulo. Olá, pessoal. Vamos lá? Então, gente, a intenção desse vídeo é trazer os principais resultados na implementação de um CCD, certo? Então, aqui eu listei 4 principais resultados. O primeiro deles, a integração entre as diferentes disciplinas que trabalham dentro de uma planta industrial. O segundo deles, que é o mapeamento dos mecanismos de dano existentes naquela determinada planta que a gente estudou. O terceiro deles seria a otimização dos planos de dispersão. E um outro ponto muito importante é o mapeamento ou, de repente, uma retroalimentação de parâmetros e variáveis críticas daquela planta. Vamos por partes. O primeiro ponto muito importante a se destacar é a integração das diferentes disciplinas de uma planta. Nos vídeos anteriores, a gente viu o seguinte, que no processo de construção de um CCD, as várias disciplinas existentes lá, exemplo de processo, operação, inspeção, corrosão, segurança de processo, projeto e laboratório, todas elas fornecem informações que corroboram e ajudam a construir esse documento. Mas, se elas já fornecem informações que são importantes para esse documento, será que, no próprio trabalho delas, elas não podem justamente intervir de alguma forma, justamente ajudar a mitigar ou evitar que problemas de danos ou corrosão venham acontecer nessa planta? Pois é justamente por isso que a gente entende o seguinte, que a integridade mecânica dos ativos de uma planta industrial é responsabilidade de todos. Ou seja, se a gente quer garantir a segurança de uma planta, se a gente quer garantir que ela opere sem ter maiores problemas, é importante que cada disciplina dessa entenda que ela tem uma função em trabalhar para evitar que eventuais falhas ou danos venham a acontecer. E pensando nisso, Paulo, o que você acha dessa frase? Você acha ela interessante? Você gostaria de comentar alguma coisa sobre? Pô, Eric Lima, eu acho que essa frase ela é a síntese de tudo que vocês estão falando aí, tá? Ou seja, o grande legado do CCD é trazer essa reflexão. A integridade mecânica dos ativos de uma planta industrial é responsabilidade de todos. E isso é interessante, não é, e eu acho que vamos dizer assim, a grande contribuição não é chamar as pessoas à responsabilidade, como se antes as pessoas não fossem responsáveis. Não. É fornecer informação para a tomada de decisão. Porque para você ser responsável por algo, você tem que conhecer sobre as limitações, sobre as condições, sobre a possibilidade de um mecanismo de dano estar atuando ou não, para que você possa agir de modo preventivo. Uma coisa que a gente foi falando ao longo dos tempos, eu não sei se vocês ouviram na fala que eu tive, na contribuição com os meninos nos outros vídeos, é que eu falei que a inspeção era baseada, por exemplo, em histórico, em ocorrência. O que traz agora, tá, essa metodologia de CCD, quando a gente pensa um pouquinho? Ela traz previsibilidade, ela traz entendimento de cinética. A grande contribuição do CCD, e quando você começa a ter integração, é que você pode prever coisas. Você pode antecipar a ocorrência do dano. Não precisa falhar. Você parou, estudou, viu que aquele mecanismo de dano está ativo. Então você pode tomar ações. Mas essas ações só vão funcionar se elas forem integradas. E aí, eu posso dar alguns exemplos. Eu não quero dar muitos, justamente para não estar dando spoiler do que esses meninos estão falando aí, que está tão legal. Mas vou dar um exemplo só para a gente pensar. Fala-se muito, por exemplo, em corrosão.
Corrosão é um processo complexo, mas ele é ativado, por exemplo, vou pegar 2 exemplos. Ele pode ser ativado por temperatura e pode ser ativado por velocidade. Velocidade alta, que aí eu começo a ter a possibilidade de ter danos mecânicos, como erosão e corrosão junto, ou velocidade baixa, que é o quê? A deposição. Temperatura, eu posso precipitar algum sal e se eu consigo enxergar isso numa planta, eu posso mudar a condição operacional, se for possível, porque é importante. Às vezes, eu tenho a minha condição operacional e eu tenho uma janela. E isso que a gente vai trazer com a história da janela. Eu tenho valores que eu posso atuar na minha planta e se eu tiver informação que determinado limite me gera mecanismo de dano, eu posso avaliar se eu preciso operar naquele valor. Eu posso sair daquele limite. Opa! Então eu posso trazer para uma condição segura. Como é que eu descubro isso? Essa é uma entrega do CCD. Mostrar como é que eu posso operar de um modo seguro. E outro exemplo interessante, só para quantificar. Eu tenho um mecanismo de dano chamado fluência. Esse mecanismo de dano, se eu tiver meu material trabalhando na temperatura de fluência, para aquela tensão, se eu aumentar a temperatura em 15 graus Celsius, eu posso reduzir a vida útil do equipamento ou do componente que estiver naquela condição em 50%. Olha que informação interessante e que... Mas só... Esse, então, legal. Então, peraí. Então, todo equipamento que trabalha com temperatura alta, eu posso estar ocorrendo fluência? Não. Existe uma condição desse mecanismo ocorrer para cada situação que envolve temperatura, tempo e tensão. Mas o CCD vai dizer, ó, teu equipamento está trabalhando em regime de fluência. Opa, se eu tenho essa informação, eu tenho que olhar muito bem qual é a temperatura que eu estou trabalhando. Porque a grande maioria dos materiais, se eu ultrapassar a temperatura do limite de fluência que está definido lá no CCD, para meu circuito, eu posso reduzir a temperatura daquele componente em 15 graus Celsius. Isso que é interessante. Não perceba, eu tenho agora uma equipe multidisciplinar levantando os dados, analisando os dados e, a partir das entregas do CCD, tomando decisões para maximizar a integridade dos equipamentos. Daí é que essa frase, Eric Lima, eu considero ela muito interessante. Passa a ser responsabilidade de todos, porque todos estão recebendo a mesma informação. Com as suas capacitações diferenciadas, vão poder agir e garantir a integridade mecânica da planta como um todo. Esse é o comentário que eu queria fazer, complementando a abordagem que vocês fizeram aí, que está muito, muito interessante. Pô, Paulo, muito bacana. Então, pessoal, além dessa entrega, temos mais uma entrega que é a seguinte, é o mapeamento dos mecanismos de dano ativos e potenciais de uma planta. Imaginem vocês, vamos supor que vocês estão começando a trabalhar uma planta nova e vocês têm acesso a um documento que tenha nele listado quais são os mecanismos de dano que podem acontecer ou que estão acontecendo naquela planta. Vocês têm ideia do quanto de coisa que interessante que se pode fazer em cima disso? Aliás, gostaria de aproveitar o seguinte, a Camila, que já teve a oportunidade de trabalhar junto com diversas plantas. Camila, quando você chega em uma planta e tem um documento como esse, que lista quais são os principais mecanismos de danos ativos e potenciais daquela planta, me diga aí quais são as possibilidades que a gente pode fazer com esse tipo de informação. Bom, Eric, nesse assunto, né, eu queria reforçar alguns pontos, né, que já até foram falados aí ao longo dos vídeos, mas esse mapeamento, ele traz essas informações dos mecanismos, que são informações muito valiosas, né, para diversos outputs que a gente pode ter dentro da planta. Uma delas é você conseguir ter algum tipo de ação, né, de tomada de decisão mais rápida quando você tem, por exemplo, uma falha causada por algum distúrbio operacional. Isso aí a gente faz até o link com o que o Paulo acabou de falar, né, sobre aquela variável específica que afeta a integridade do equipamento. Ou seja, se eu já estudei o mecanismo e sei daquela variável, se eu tenho uma falha,
eu vou conseguir mais rapidamente dar uma resposta, entender por que aquilo aconteceu e já agir ali na causa, né? Outra coisa que é interessante também é que, nesse caso de uma falha, a comunicação, né, para outras plantas semelhantes que tenham os mesmos tipos de equipamento e processo, pode ser feito, né, pelo que a gente chama de abrangência, já com conhecimento do assunto. Porque quando isso não já está feito, demora, é um processo enorme você confirmar, né, o que aconteceu, e aí pode ser que aquilo esteja em via de acontecer numa planta semelhante, né? Outro ponto também é você melhorar os planos de inspeção, né, com esse conhecimento, né, mais profundo, utilizando o próprio RBI, de forma geral. Mas, em resumo, eu posso dizer que conhecer e mapear mecanismos de dano, tanto ativos quanto potenciais, é essencial para qualquer ativo, se o foco é segurança e integridade, né? Não tem como você fugir disso, né? E o CCD é a primeira etapa disso, é onde isso é feito, é a primeira vez, né? É o primeiro contato que a gente tem dentro de uma sequência, se a gente for, uma sequência lógica da engenharia ou das normas de engenharia. E como aí meus colegas já disseram, né, é responsabilidade de todos, né, tá dentro desse ciclo aí de CCD e também de levantar mecanismos de dano. Obrigado, Camila. Muito legal o seu comentário. E aí, uma das coisas que a gente pode fazer, tendo mapeado os mecanismos de dano, é justamente buscar otimizar os planos de inspeção. Tive aqui na imagem um exemplo de um isométrico de inspeção, no qual a gente buscou justamente mapear alguns pontos a partir de um determinado estudo que tenha sido feito previamente. Mas para isso eu gostaria que o Etienne Rocha falasse um pouco mais sobre o assunto, porque ele tem uma experiência com esse tipo de ação. Muito bem, Eric Lima. Você com os seus mecanismos de dano mapeados na planta, né? Você sabe o que está previsto acontecer nas tubulações e equipamentos. Ou seja, você tem uma região de preferência de ocorrência daquele dano. Você sabendo disso, você pode mapear esses danos, né? E aí tem essas regiões que a gente chama, a norma denomina de CML, que são os Condition Monitor Location, locais de monitoramento da condição. Você vai acompanhar a condição da linha ou equipamento de acordo com o mecanismo de dano esperado para aquele tubulação ou equipamento. Então, regiões específicas, regiões de injeção de algum produto, regiões de alguma preferência de depósito. Então, você sabendo qual o mecanismo de dano atuado, que vai atuar ali, você sabe o que você está procurando, você sabe como você pode acompanhar. Então, isso é uma coisa muito boa, uma otimização muito boa para os planos de inspeção. Você consegue otimizar sua demanda, né? O quanto você vai gastar na inspeção daqueles circuitos de corrosão. Entendi. Você tem algum exemplo, Etienne, para citar? Nós temos exemplos de, por exemplo, corrosão sob isolamento, certo? Aí você pode fazer um mapeamento nos circuitos das regiões suspeitas para corrosão sob isolamento, que são regiões já esperadas para a entrada de umidade. Então, você mapeia os CMLs para corrosão sob isolamento, os locais de monitoramento da condição, e consegue acompanhar o histórico da evolução daquilo e mitigar ela de uma forma mais adequada. Ele é um exemplo mais visível que você consegue ter, porque são vários pontos de entrada de umidade e fica um negócio muito grande, mas você faz uma abrangência, né? Você seleciona umas regiões para poder fazer aquela inspeção. Pô, bacana. Inclusive, pensando no seguinte, né? A causa do subisolamento, como você falou aí, é um caso talvez famoso, um exemplo muito bom para se usar, porque toda inspeção para essa causa do subisolamento tende a ser cara, né? Então, se você consegue priorizar e otimizar os pontos a serem inspecionados para mapear como é que está aquele determinado circuito de corrosão em termos de degradação por esse mecanismo de dano, é um grande ganho para a planta. Então, realmente, muito bacana. E, além disso, uma outra entrega que o CCD ele se propõe a fazer é justamente levantar, ratificar ou revisar parâmetros e variáveis críticas. Ou seja, toda planta, ao operar, tem uma série de variáveis que têm que ser acompanhadas, justamente porque, se elas forem ultrapassadas de certos valores considerados como críticos,
pode vir a provocar algum tipo de dano, algum tipo de perda de contenção em algum equipamento. O Paulo comentou no caso da fluência, que em certas situações, para equipamentos ou componentes susceptíveis a esse mecanismo de dano, se ele tiver algum salto na temperatura de 50 graus Celsius, por exemplo, pode diminuir a vida e influência desse componente em até metade da vida dela. Então, assim, existe uma série de variáveis que tem que ser acompanhadas. E para isso eu gostaria de ouvir um pouco o Eric Mendonça comentar sobre esse assunto. Por favor, Eric. Bom, Eric, falando de alguns parâmetros críticos que a gente elenca no estudo do CCD, né? Se a gente for lembrar do nosso último vídeo da torre de lavagem cáustica, do meu sistema de lavagem cáustico, se a gente for pensar na torre, ela pensando no mecanismo de dano, que seria a corrosão sob tensão em um meio cáustico, a torre necessita operar abaixo de uma determinada temperatura. Por exemplo, numa concentração de até 20% de solução cáustica, eu só consigo operar essa torre até aproximadamente uns 70 graus Celsius. Ou seja, caso eu extrapole esse limite, por qualquer demanda operacional que seja alterar a temperatura de operação do fluido que está passando, ou em algum evento de manutenção da torre, se eu desejo elevar a temperatura dessa torre acima de um patamar que a gente conhece como susceptível à formação do mecanismo de corrosão sob tensão cáustica, que é o exemplo que a gente está dando, isso vai causar provavelmente uma perda de contenção no equipamento. Eu vou propagar o mecanismo de dano e formar trincas. Ou seja, mapeando esses parâmetros críticos, mapeando qual a temperatura que eu posso operar sem que eu afete a integridade do meu equipamento, a gente consegue fazer a melhor gestão da integridade desse equipamento. Pô, muito bacana. Excelente exemplo, Eric. Obrigado. E aí, Paulo, acho que esses eram os principais resultados que a gente se propôs aqui a apresentar nesse vídeo. Então, por favor, tá contigo. Pô, legal. Muito interessante isso que foi falado até agora. Então, nessa sequência de vídeos, a gente buscou aí com a eloquência aí dos nossos convidados aí, explicar o que é o CCD, como é feito, quais são as pessoas que fazem, quais são as entregas que a gente acabou de falar nesse vídeo agora, tá? Mas o importante é ficar claro como é que aplica, né? Porque assim, a gente falou muito. Então, se você achou interessante, tá? Continue com a gente, porque a ideia é que a gente vai ter ainda mais 3 vídeos mostrando, tá, cases de aplicação, ou seja, cada um dos nossos convidados vai trazer um case de aplicação sobre a metodologia CCD e aí mostrando como foi aplicado, quais foram os ganhos, tá? Então, é muito interessante. Se você gostou, então, por favor, não deixe de dar um like, tá? Continue com a gente e veja esses cases. Camila, você quer complementar alguma coisa? Fala aí, porque você é a nossa especialista em mecanismo de dano, RDI. Não, acho que eu só queria falar mais uma vez aí do trabalho que os meninos estão fazendo. Nessa parte toda, né, nesses 6 vídeos que é a fundamentação teórica e que foi tudo muito bem explicado. E nos próximos, que vão ser justamente os cases, né, que vai ser possível para a gente, então, fechar esse assunto e ver na prática isso acontecendo, né, que também não adianta a gente ficar aqui só na teoria, e vocês podem estar se perguntando, e como que eu uso isso, né? Como que isso vai virar um produto? Como que isso vai ter um ganho aqui na minha planta? Então, é isso. Parabéns aí pelo trabalho, e ainda não terminou. É isso, pessoal. E lembrando como é que é a dinâmica desse processo, dessa live semente. Os vídeos vão ser postados, foram postados, né? Porque esse aqui já tem 3 vídeos postados, né? Mais 5 vídeos postados, tá? Falando sobre CCD, sem considerar o vídeo de abertura. Então, é importante que vocês comentem esses vídeos, deixem perguntas, para que a gente possa construir, depois da apresentação dos 3 cases, uma live, certo? Que deve durar aproximadamente 2 horas. A live vai acontecer na última semana, certo?
para que a gente possa trazer de volta o tema, trazer os comentários de vocês e discutir todo o processo. Tá? Muito obrigado, continuem participando e vamos agora ver os cases que, como Camila falou, é a aplicação prática da metodologia. Ok? Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.